Muitos grandes já foram derrubados, mas em compensação outros grandes ainda estão vivíssimos da Copa do Brasil. 8 clubes na esperança de levantarem o caneco da competição e somarem mais uma taça. Alguns já eram esperados por aqui, outros são surpresa. E tem gente até que ninguém sabe como chegou tão longe, mas estão aí. Nesse vídeo vou analisar cada um dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Como cada time chega para o duelo, quais suas melhores peças, quem tem mais chance de passar. Você verá isso na PG Sports. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, olha aqui, você está no canal da PG Sports. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também compartilhe o vídeo, senão seu time nunca mais vai ganhar uma Copa do Brasil na história. Sem mais enrolação, vamos para a análise. Já começamos com um embate que promete trazer muitas emoções para o espectador. O Bahia se encontra na parte de cima da tabela, brigando diretamente por uma vaga na Libertadores. E quem sabe até pelo título. O Fluminense voltou a vencer partidas em sequência e se encontra novamente na briga por um posto na Liberta do ano que vem. Sem falar que o Flusão bateu o América de Cali nas oitavas da Sul-Americana e promete não amolar na Copa do Brasil não. Em meio a uma janela de transferências movimentada e algumas conversas sobre a possibilidade de virar uma SAF, desde que se classificou contra o Internacional, o tricolor está invicto nas 4 partidas que jogou até o momento desse vídeo, com Cano e Canóbio comendo a bola, incluindo um empate simplesmente sensacional contra o Bahia na Arena Fonte Nova, dando pra gente uma pequena amostra do que se pode esperar nesse duelo das quartas. Desde que eliminou o Retrô, a equipe baiana também não deixou nada a desejar nesse período. Foram 2 partidas pelo Brasileiro e uma pela Copa do Nordeste. No Brasileirão, além do empate contra o Fluminense, já mencionado antes, o tricolor de aço venceu o Corinthians fora de casa, com direito a esse belo gol do uruguaio Michel Araújo. E também confirmou seu favoritismo contra o Ceará na semi da Lampions League, despachando o Vozão no finalzinho para seguir no torneio. Por outro lado, o Rogério Ceni apresenta certa preocupação, pois tanto Michel Araújo quanto o lateral Gilberto acabaram se lesionando contra o Corinthians e são dúvida para a Copa do Brasil. No entanto, Rodrigo Nestor está de volta, podendo ser um gás no meio-campo do Bahia. Eu aguardo 2 jogos muito pegados, com os 2 clubes fazendo valer os seus mandos de campo. Como o Fluminense é um grande perigo tanto fora quanto dentro de casa, eu acredito que o tricolor carioca se classifica. Aqui já temos a incrível e pegada disputa. Disputa pra ver quem chega mais lascado pra esse duelo. Rapaziada, é inacreditável isso aqui. Vamos começar pelo Atlético Paranaense, que é o único clube nessas quartas de final que não está jogando a primeira divisão. Mas isso não se traduz em vida fácil, pois a equipe do Atlético passa sufoco na Série B, estando no meio da tabela e podendo flertar com a zona do rebaixamento. Isso sem mencionar a seca que a equipe está passando, há 8 jogos sem vencer uma mísera partida na segundona. E a falta de sorte ficou muito explícita após o jogo contra o Cuiabá, em que a equipe vencia com um gol nos acréscimos, mas sofreu o empate 3 minutos depois. O clube traz alguns reforços nesse meio de ano, como Kevin Viveiros, Carlos Teran e Elan Ricardo, mas nada que convença o torcedor até o momento. Contudo, a vitória sobre o São Paulo nas oitavas traz uma expectativa de que o Furacão pode ser forte apesar da situação difícil. Agora, se tem um clube que chama energia ruim, esse clube é o Corinthians. Pelo amor de Deus, confira só a quantidade de coisa que aconteceu nesse time. Sofreram transfer ban, não podendo registrar jogadores novos até pagarem uma dívida por conta do zagueiro Félix Torres. O clube não vence dentro de casa no Brasileirão há 5 jogos. Vive uma instabilidade política tremenda devido ao impeachment sofrido por Augusto Melo e também passa por investigações sobre os gastos do cartão corporativo do time feitos por presidentes antigos. E para piorar, não vai contar com Yuri Alberto, Memphis e Carrilho, 3 pilares do atual elenco. Os 3 vão desfalcar o timão no mínimo até novembro. Porém, assim como o Atlético, no mata-mata vemos uma realidade paralela para o clube, vencendo com tranquilidade seu rival Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Com isso, a torcida do timão se mostra confiante na classificação, apesar do momento turbulento. O Corinthians está nerfado e o Atlético vai ter que decidir o duelo longe da sua torcida. Em confrontos eliminatórios, o timão ultimamente tem mandado bem, decidindo em casa, apesar dos desafios que enfrenta. O embate será de muito equilíbrio, já que o Corinthians está sem jogadores importantíssimos, sem falar em uma possível disputa de pênaltis, em que ambos os clubes contam com seus paredões. Para mim, o Corinthians passa, com muita dificuldade, mas passa.
Chegou o momento de falarmos do primeiro clássico aqui nessa etapa de quartas de final. Dois times que passam por um momento muito diferente um do outro. O Vasco continua ali na parte de baixo da tabela da Série A, lutando para não cair. A equipe treinada por Fernando Diniz apresenta uma tremenda irregularidade de resultados ultimamente. Após a classificação contra o CSA nas oitavas, o Cruz Maltino empatou em um jogo pegado com o Atlético Mineiro e simplesmente amassou, atropelou e cuspiu no Santos de Neymar sem piedade por 6-0 em pleno Morumbi. Mas parece que o elenco não aprendeu nada, pois o time não soube ajustar sua defesa e tomou 2-0 do Juventude no jogo seguinte, voltando a frustrar a sua torcida. Para esse clássico contra o Fogão, o torcedor do Vasco aposta suas fichas em Verratti, que recentemente voltou de suspensão no Brasileirão, além de Felipe Coutinho, que brincou de jogar bola contra o Santos. Mesmo com os problemas internos do clube, creio que teremos um bom jogo. O Botafogo também atravessa uma montanha russa desde que passou do Bragantino. No Campeonato Brasileiro, o alvinegro não vai mal. Goleou o Fortaleza em pleno Castelão por 5-0, mas acabou sucumbindo diante do Palmeiras do Nilton Santos. Ademais, o Fogão foi eliminado pela LDU na altitude de Quito, nas oitavas da Libertadores da América, desiludindo a torcida que esperava o bicampeonato nessa temporada. Davide Ancelotti ainda está na fase de ajustes com os jogadores que tem e precisa de mais jogos para arrumar o time de uma vez. Principalmente no meio de campo, onde existe mais pressão para se ajustar, sobretudo após a saída do volante Gregory. Marçal e Arthur foram os maiores destaques do time nas últimas partidas, mas o torcedor não parece muito animado. Embora haja uma discrepância entre o que os clubes passam atualmente, também não me surpreenderia caso os dois jogos fossem bem truncados e pegados, principalmente por ser um clássico. Eu acho que o Botafogo avança, mas não desacredito completamente na capacidade do Vasco nesse confronto. E para fechar com chave de ouro, bora falar do Clássico Mineiro, que inclusive já decidiu final de Copa do Brasil lá em 2014, onde deu galo. Nesse curto período de tempo, desde as oitavas de final, ambos os times também têm apresentado desempenho parecido, mesmo com a grande distância entre eles na tabela do Brasileirão. O Cruzeiro estava vivendo um verdadeiro sonho no campeonato, liderando de maneira soberana no Brasileirão e já iludindo seu torcedor com a possibilidade do pentacampeonato brasileiro. Mas pouco antes das oitavas da Copa do Brasil, a Raposa tropeçou em casa contra o Ceará de virada. Desde então, seus resultados têm sido preocupantes e variados para o torcedor. Nesse período, classificou contra o CRB normalmente, mas perdeu mais um jogo crucial em casa na Série A contra o Santos. E também perdeu pontos importantes contra o Mirassol fora de casa, vendo Flamengo e Palmeiras passando o cabuloso na tabela. A equipe pode não contar com Fagner e ainda rolam burburinhos dizendo que Leonardo Jardim está brigado com Gabigol e por isso deixou ele no banco contra o Mirassol, apesar desses boatos já terem sido desmentidos por dirigentes do time. O Galo também atravessa um momento que não fede nem cheira. Nos pontos corridos do Brasileirão, os jogos do Atlético têm sido péssimos. Foi um empate contra o Vasco, que sinceramente poderia ter sido um jogo melhor pro Galo, e uma dura derrota dentro de casa contra o Grêmio com direito à lei do ex do lateral Edenilson. Todavia, quando falamos de mata-mata, o galão da massa se transforma. Mesmo passando sufoco, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil e na Sul-Americana não encontrou dificuldades para despachar o Godoy Cruz, ganhando tanto a partida no Brasil quanto na Argentina. O técnico Cuca apostou bastante em jogadores mais jovens, principalmente Natanael, que foi crucial na classificação na Sula. Isso sem falar na galera mais experiente da casa. Sem dúvida, por ser um clássico, é o embate mais complicado de se definir um vencedor. Não há favoritos, independente da realidade de cada clube. Mas a questão é que mesmo numa fase melhor que a do Atlético, o Cruzeiro não vence o Galo há 7 jogos. Mais precisamente desde fevereiro de 2024. Por conta desse dado, mais o fato do Atlético estar se dando melhor em confrontos eliminatórios, eu acredito na classificação do Galão da Massa. Mas e você, torcedor? Concorda ou discorda da minha opinião? O que acha que vai acontecer nessas quartas de final? Escreva aqui nos comentários. Se por acaso você aguentou assistir o vídeo até o finalzinho, escreva aqui nos comentários quais serão os 4 clubes classificados para as semifinais, na sua opinião. Vamos ver se a sua capacidade de mandina é tão aguçada assim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de me seguir aqui nas redes sociais, além de compartilhar esse vídeo com as pessoas que também gostam da Copa do Brasil e que estão ansiosas para assistirem esses confrontos. No mais, é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!